A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 67 da nossa leitura anual. Amados, estamos chegando ao final do livro de Deuteronômio e a nossa leitura de hoje, a porção de hoje, vai do capítulo 32, né, até o capítulo 34, tá bom? 32, 33 e 34. E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 34 e o verso de número 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém? Amados, o livro de Deuteronômio está encerrando hoje, né? Aprendemos muita coisa com este livro e vimos que o mais importante dele é que ele é praticamente uma repetição da lei e da história que o povo de Israel viveu durante os 40 anos no deserto, né? Deus queria que ficasse um memorial na mente deles, principalmente daqueles filhos, né? Que eram aquelas pessoas que eram filhos dos homens e das mulheres que saíram do Egito. Lembrando que dos que saíram do Egito, somente 2 homens entraram na terra, Josué e Caleb. Todos os demais morreram no meio do caminho. E o nosso irmão Moisés e Arão, eles vão morrer ali à porta da terra, né? Porque Deus não vai permitir eles entrarem por causa da contenda que eles tiveram com a rocha. Amém? E nós tínhamos visto ontem que Deus tinha lançado algumas advertências para o povo, né? E que ele tinha colocado diante do povo não só a bênção e a maldição, como também a vida e a morte. E nós vimos que o capítulo 31 terminava dizendo que Deus ia deixar um cântico através de Moisés, que seria um memorial para eles, para que eles não se esquecessem de quem eles eram e de que eles iriam cair, né? Deus tinha deixado uma sentença praticamente. E nós vamos ver esse cântico no capítulo 32, muito bonito por sinal. Seria muito importante que você lesse, que você meditasse, que você grifasse as coisas que você achasse importante. Você vai encontrar nele muitos versículos que são conhecidos, né? Isso é muito bom, tá bom? Um dos versículos, por exemplo, é aquele que eu sou o Senhor, e eu é quem mato e eu que faço viver, né? Então tá aqui nesse cântico aqui, tá bom? Lá no verso, no capítulo 32 ainda, nós vamos ver Deus começando a relatar ali o final da vida de Moisés, como Deus permitiu Moisés ver toda a terra de Canaã e não permitiu que ele entrasse para o lado de dentro, né? O capítulo 33, ele tem uma particularidade especial, porque ele se parece muito com as bênçãos de Jacó, lá no livro de Gênesis, né? Só que aqui não é Jacó, o patriarca, que está liberando as bênçãos, mas é Moisés, o profeta, que está liberando as bênçãos. Então lá, Jacó libera a bênção sobre os filhos, e aqui Moisés libera a bênção sobre as tribos, né? É diferente, mas muito legal. E no capítulo 34, nós vamos ver os relatos de como foi e aonde foi a morte de Moisés. E quem realmente tomou ali a sucessão do cargo de Moisés, de líder, né, de cabeça, daquele que iria terminar de concluir a promessa de Deus ao povo de Israel, de possuir a terra de Canaã. E como nós vimos, e já tínhamos visto isso também no livro de Números, o sucessor de Moisés foi Josué, filho de Num, né? Esse Josué, para quem não se lembra, ele estava entre os 12 espias que foram enviados para a terra de Canaã e que ficaram ali na terra durante 40 anos.
No retorno, somente ele e o seu parceiro Caleb, dentre todos os 12, somente esses dois tiveram relatos positivos e motivaram o povo a lutar pela terra. Os outros 10, eles fizeram o povo pecar contra Deus, blasfemar contra Deus, e eles foram culpados do povo caminhar durante 40 anos no deserto. É muito triste isso, né? Então, Josué, ele é o típico exemplo da minoria, né? Que a maioria sempre vai motivada pelas palavras de euforia, pelas palavras de desânimo, e Josué é a minoria, e a minoria que vai na contramão do sistema, tá bom? E é interessante que Deus ele observa todas essas coisas. Nós falamos isso lá quando estudamos essa passagem, que aquilo era um teste para esse povo, né? E que o povo foi reprovado e aqueles 10 também. Porém, Josué não só foi aprovado, como esse teste fez com que se confirmasse o chamado que ele tinha de liderança, né? E o texto que nós lemos mostra uma coisa interessante, que os filhos de Israel, da mesma forma que eles ouviram a Moisés, agora eles vão passar a ouvir Josué, mesmo Josué mostrando ter um pouco de insegurança, né? Mesmo assim o povo vai ouvir ele. Eu quero destacar aqui algumas coisas importantes sobre Moisés e outras importantes sobre Josué, porque Moisés ele impõe as mãos sobre Josué e libera sobre Josué o espírito de sabedoria, certo? Isso é muito parecido com o que o apóstolo Paulo relata ter feito ali com Timóteo, imposto as mãos sobre Timóteo e Timóteo receber um espírito, né? Não um espírito de covardia, mas um espírito de moderação, um espírito de fé, né? Então nós vemos que da mesma forma que a mão do presbitério, a oração do presbitério tem poder sobre aqueles em quem ele põe as mãos, né? As mãos de Moisés também tinham poder. E por sinal, é muito interessante, se você conseguisse ler toda a porção de hoje, você vai descobrir, por exemplo, no verso 10 do capítulo 34, que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, certo? E Moisés tinha algumas coisas particulares que outras pessoas não conseguiram. A primeira delas, ele falava com Deus face a face, certo? Segundo, ninguém operou sinais como Moisés operou, e não só lá no Egito, também no deserto e também durante os 40 anos peregrinando. E nós vamos ver outra coisa interessante lá no verso 12: nunca houve quem tivesse tanto poder. Então Moisés tem algumas coisas a favor dele. Ele é o homem que fala face a face com Deus, ele é o homem que opera maravilhas e ele é o homem que tem poder. Mas tudo isso é mais do que todos. Nunca, a frase diz 3 vezes, nunca alguém falou face a face com Deus como Moisés. Nunca alguém operou tantos sinais e maravilhas como Moisés. E nunca alguém teve tanto poder como Moisés. Então Moisés foi um homem realmente diferenciado. Então ele passa esse espírito para Josué, certo? O que é interessante é que esse espírito ele vai dar condições para que o povo obedeça Josué. Amados, aqui tem um ensino muito poderoso para nós. Nós podemos ser escolhidos por Deus, nós podemos ser levantados por Deus, podemos ser preparados por Deus e podemos passar no teste de Deus. Porém, se nós não recebermos o Espírito Santo, as pessoas não vão as pessoas não vão crer naquilo que nós falamos. O que nós falamos não vai gerar mudança na vida das pessoas e as pessoas não vão crer em Deus. Nós temos que lembrar que está escrito no Evangelho de João, que é o Espírito Santo quem convence o homem. Então, quando Josué agora vai assumir o seu cargo de liderança, e ele vai dar ordens, ele vai planejar estratégias, ele vai projetar guerras, ele vai determinar quem vai ficar com qual terra, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer aquilo outro. As pessoas creem no que ele está falando, as pessoas obedecem o que ele está falando,
não porque ele usava de voz autoritária, mas porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Se você quer ter palavras poderosas, palavras que mudem a vida das pessoas, ou até mesmo palavras que façam as pessoas te respeitarem, as pessoas entenderem que aquilo que você está falando vem de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus. Diferente do que muitas pessoas dizem, que o Espírito Santo não era presente no Antigo Testamento, aqui nós vemos o contrário, que ele não só era presente, como ele era necessário para que as pessoas pudessem fazer a obra de Deus. Se nós nos lembrarmos de Bezalel, ele tinha o Espírito de Deus que o capacitou para fazer as obras do tabernáculo. Que Deus hoje te conceda esse Espírito poderoso e que esse Espírito te conceda capacidades para que você possa fazer a obra de Deus aonde você estiver. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar junto com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos te glorificar. Senhor, pedimos pela tua ajuda, porque precisamos dela. Pedimos pelo teu poder, porque precisamos dele. E pedimos pelo teu Espírito, porque também precisamos dele. Senhor, eu quero orar hoje para que essa pessoa que me assiste, essa pessoa que me ouve, Senhor, ó Pai, essa pessoa que vai receber esse vídeo, que vai ouvir essa oração, ela venha receber do mesmo Espírito que Josué recebeu. Esse Espírito que usa as nossas vidas, que capacita as nossas vidas, que prepara as nossas vidas para fazermos o melhor do Senhor, que esse Espírito esteja sobre nós. Que esse Espírito capacite pais, coloque palavras de autoridade, palavras de poder na boca de pais e de mães para educarem os seus filhos. Que esse Espírito entre na boca de maridos para que ele venha conversar de uma forma saudável com a sua esposa. Que esse Espírito venha tomar a boca das esposas para conversar de uma forma saudável com seus maridos. Que esse Espírito venha entrar na vida do empregado, na vida do patrão, na vida de um pastor e na vida de um membro, para mudar por completo a nossa história. Que esse Espírito entre os nossos filhos, para que os nossos filhos venham ter obediência e retidão na sua palavra e para com seus pais. Que esse Espírito entre em nossa vida e mude por completo a nossa história. É assim que nós te pedimos nessa manhã e que nós te agradecemos. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Se você tem gostado do nosso material, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém, abençoando a vida dessa pessoa. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho e todas as manhãs você terá aí um devocional e uma oração pela tua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e uma ótima quinta-feira.